Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender a nunca mais passar vergonha. E esse vídeo serve para você que não consegue manter uma conversa, passa 2, 3 minutos, nem chega a um minuto às vezes, você não sabe como conversar com as pessoas, como abordar as pessoas, você que fica sem assunto, você que é tímido, você que tenta conquistar uma pessoa, seja na sua igreja, ou seja no seu trabalho, a pessoa é solteira, né? Dê preferência para isso. Pelo amor de Deus, não vai estragar a vida de ninguém. E você que quer fazer uma entrevista de emprego, tá? E simplesmente aí não sabe conversar numa entrevista de emprego e reunião, tá? Principalmente reunião de negócios. Como é que você faz para você ter assunto, para você poder conversar? Bom, a regra da vida é o seguinte: isso aqui você não aprende na escola, você não aprende nas universidades, tá? Infelizmente não é matéria de universidade, porque a universidade vai te ensinar a ser funcionário e ninguém vai te ensinar a ser patrão. Isso aqui, quem conhece isso aqui é quem é empreendedor, quem já é dono de empresa, ou simplesmente aquele que estuda o desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, tá? Então vamos lá, como é que você faz para você causar uma primeira boa impressão? Como é que você faz para você ter assunto? Existe, tá, regras, condutas simples de serem aplicadas, mas que ajudam você na sua conquista, na sua timidez, na sua conversa facilmente, tá? É óbvio que só depende de você. Aqui nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o caminho, mas você é que vai trilhar o caminho, tá? Eu, neste vídeo, sou a porta, mas é você que vai escolher abrir a porta e atravessar a sabedoria e o conhecimento, tá bom? Então, tem aqui um pró e um contra. E no final desse vídeo, vou falar para você sobre a regra de ouro, tá? É importante você estudar isso aqui para entender o que é a regra de ouro. Vamos lá. Sempre que você estiver numa reunião de negócios, sempre que você estiver numa entrevista de emprego, tenta entender uma coisa. Tenta entender logo de cara uma coisa. Ninguém te chama para uma sala de reunião para ficar conversando sobre termos técnicos. Geralmente, o profissional de RH ou uma reunião de negócio que você vai apresentar o seu trabalho, o seu projeto, ninguém quer saber de termos técnicos. Essa é a verdade. O profissional de RH não é engenheiro, não é técnico e está lá para analisar outra coisa. E também os donos de empresa, quando você vai fazer alguma reunião de negócios, eles também não vão ficar analisando termos técnicos, até porque eles têm funcionários para isso. Então a reunião de negócio, para você poder entender logo de cara, não se trata daquilo que você apresenta, se trata de você mesmo. Você vai para a reunião de negócio para que o observador, o profissional de RH, te examine como pessoa, como persona. Você vai para uma reunião de negócio para aquele grande empresário te examine como pessoa. Ele não está tão interessado no projeto. Na verdade, ele está porque ele te chamou. Só que o momento que ele está te chamando numa entrevista, geralmente não é para você falar de termos técnicos, tá? Simplesmente é para saber quem é você. E isso se aplica na timidez, em conversa, em conquista. Geralmente, quando você vai conversar com uma pessoa, é a mesma coisa, tá? Tem uma regra que você tem que seguir, tá bom? Então, a primeira impressão é que conta. 50% do sucesso, tá, da sua desenvoltura de conversa é a primeira impressão. E a primeira impressão é logo de cara os primeiros 60 segundos. Quando você tem uma entrevista de emprego, por exemplo, tá? Vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, o Donald Trump, quando agora ele é presidente dos Estados Unidos, mas antes dele ser presidente dos Estados Unidos, ele avaliava se ele iria ou não investir em um negócio. Então ele dava 60 segundos para cada pessoa que entrasse em sua sala poder provar que aquilo ali realmente era um bom negócio para ele investir. Então as reuniões de negócios do Donald Trump, que é bilionário, são 60 segundos. E isso aqui é uma regra de PNL, programação neurolinguística, tá? Isso é se falado aqui por um monte de pessoas, tá bom? Então os primeiros 60 segundos é o que conta. Uma reunião de negócio de 2 horas, 3 horas, uma reunião de negócio de 15 minutos, é logo de cara os primeiros 60 segundos é onde vai se definir tudo. E é justamente esses 90%, né? Logo no começo, eles querem saber quem é você.
Então, geralmente, no início de uma entrevista de emprego, geralmente numa reunião de negócios, ou mesmo numa abordagem, você quer tentar aí encontrar a pessoa de sua vida, as pessoas não falam sobre termos técnicos. O início de qualquer conversa é sempre 3 aspectos. 3, nunca se esqueça: comida, viagem, lazer. Lazer é hobbies, atividades, tá bom? Então são sempre três tópicos que você nunca vai deixar de ter assunto: comida, viagens e lazer, tá? Se você quer conquistar uma pessoa, né? Ah, eu tenho um plano de casar com tal pessoa, espero que seja uma pessoa que não seja comprometida. Então você tem um plano de viver uma vida feliz com aquela pessoa, você não sabe abordar aquela pessoa. Viagens, comida e lazer são sempre assuntos que rendem horas de conversa. Isso aqui vale para conquista, para você ter assunto para conversar com qualquer pessoa, qualquer, sem exceção, em entrevistas de emprego e negócios. Por exemplo, na entrevista de emprego, muitas vezes a pessoa tá te convidando a participar de uma entrevista de emprego. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês, tá? A General Electric, que eu trabalhei na General Electric, eu conheço como é que funciona por lá. Geralmente, quando você vai trabalhar como desenvolvedor, programador, eles fazem 2 entrevistas de emprego para você. Na verdade, 3, né? Tem uma em inglês. Mas são 2. A primeira entrevista não é sobre termos técnicos. É o profissional de RH que está te examinando ali, tá? A entrevista em inglês, geralmente é por telefone, mas hoje em dia quase tudo é por telefone, né? Ó, por Skype, tá? Mas, geralmente, a primeira entrevista é com o RH, e se o RH gostar de você, ele vai te mandar para uma entrevista com o profissional daquela área para saber se você é apto ou não. Então sempre é a primeira impressão. Sempre é a primeira impressão. Para tudo que você for fazer, você precisa saber vender o seu peixe. Então, como é que você vai conversar de termos técnicos com um profissional de RH que não entende nada de termos técnicos? Você vai conversar sobre outros assuntos. Ele quer saber quem é você. Se está colocando um psicopata na empresa ou uma pessoa super saudável. É isso que ele quer saber. Se você vai fazer uma reunião de negócios, exatamente, a pessoa vai te avaliar, ela vai te avaliar sobre também a sua abordagem pessoal, sobre a sua persona. Porque só de você entrevistar a pessoa durante 1 minuto, só de você sentir a energia da pessoa, você já sabe se aquela pessoa realmente vai para frente com aquele negócio, se realmente a pessoa é um navio furado. Então você consegue entender exatamente como funciona a pessoa em 1 minuto, tá? E isso é se replicado em várias coisas, tá? Então sempre é comida, viagens e lazer, tá? Você pode ficar horas e horas e horas conversando com a pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Você aí que participa de um culto de igreja ou num trabalho, você gosta de uma pessoa, você deseja estar junto com essa pessoa, quem sabe no futuro formar uma família, e você não sabe como conversar com essa pessoa. Converse sobre comida. Aborde a pessoa sobre comida, é fácil, todo mundo gosta. Aborde a pessoa sobre viagens ou lazer, né? Ah, você gosta das praias do Nordeste, não sei o quê, você gosta das praias do Rio de Janeiro, as atividades que você gosta de fazer, se você acompanha alguma coisa, que tipo de comida. Então isso aqui rende horas de conversa, tá? E são os assuntos principais de conversa. Agora existe um problema. A tendência do ser humano nunca é isso aqui. A tendência do ser humano é isso aqui, ó. Qual que é a tendência do ser humano? Tá? Falar de si mesmo ou falar do próximo. Como vai você? Qual é seu nome? O que você faz? Onde é que você trabalha? Quanto que você ganha? Né? Eu estudo tal coisa, eu sou assim, eu moro em tal lugar. A tendência das pessoas é falar ou sobre si mesmo ou simplesmente sobre o próximo. Isso aqui, ó, te condena, meu amigo. Ninguém quer saber, ninguém está preocupado com isso, tá? Isso aqui a pessoa descobre depois. A primeira impressão não pode ser sobre isso, tá? Outra coisa que muita gente fala, política. Política é um assunto horroroso para você participar de entrevistas de emprego, reuniões de negócios, com qualquer coisa. Política é um assunto horroroso. Por quê? Porque no final todo mundo rouba. Não tem nenhum cara que presta lá, tá? E não adianta, porque é uma carga energética horrível. Você está numa entrevista de emprego e começa a falar do Bolsonaro, do Lula, não espere ser contratado. Não espere ser contratado. Não espere que vão te ligar, tá? Já pode cancelar, ali mesmo levantar e ir embora. Então nunca faça isso. Nunca converse sobre política. E jamais bote defeito nas coisas. Jamais fale mal dos outros. Se você fala mal dos outros na frente de alguém, aquela pessoa que está te entrevistando, o RH,
que conhece de programação neurolinguística, pensa o seguinte: se essa pessoa fala mal daquela pessoa na minha frente, quando ela der as costas para mim e estiver em outro lugar, ela vai falar mal de mim. Então não é uma boa pessoa. Outra coisa, essa pessoa só sabe reclamar, só sabe botar defeito. O papel do profissional do RH é motivacional, é fazer com que entrem pessoas na empresa que realmente estão dispostas a trabalhar, dar tudo de si, que realmente trazem alegria para a empresa, porque a empresa é um lugar de assombração, todo mundo teclando, perdendo a vida ali. Então o cara tem, isso é verdade, eu tô aqui para te mentir não, meu amigo. Então simplesmente o cara tem que trazer alguém de alto astral. E se você... Não pode ser um palhaço de circo também. Só que aí o cara, se você ficar botando defeito nas coisas, você não vai ser nunca contratado. Ah, o Brasil tá ruim, e não sei o que, a empresa fechou, eu fui mandado embora, e não sei o que. Não adianta. Não adianta, tá? Isso aqui tá tudo no seu currículo, no seu carteira de trabalho. E não adianta. A tendência nossa, a tendência do ser humano é a autodestruição. Isso aqui vem lá do Jardim do Éden, Eva colocando a culpa na serpente, Adão colocando a culpa em Eva. Isso aqui, ser humano tem a tendência de autodestruição, tá? Então, simplesmente, são assuntos que você pode evitar. Nunca esqueça, não fale sobre si mesmo ou sobre o próximo, não fale de política e de defeitos. Isso aqui tem muito mais assunto, tá? A dica que eu te dou é, fique só nesses 3 assuntos. Comida, viagens e lazer, tá? Você consegue criar uma boa impressão. Por que você acha que aqueles caras... não tô dizendo aqueles bonitões, não, tá? Tô dizendo aquelas pessoas que são, desculpa a palavra, burras pra caramba, mas todo mundo gosta, todo mundo quer ter na festa, todo mundo chama pra alguma coisa, ele acaba conquistando alguém que você tava tentando. Então por que essa pessoa consegue? O que ela tem de especial? Geralmente essa pessoa nem rica é. É porque a pessoa não fica falando de si mesmo, não fica falando do próximo, não fica falando de política, nem botando defeito nos outros. Então a pessoa é alto astral, ela não chega no local com uma nuvem cheia de raios e trovões e chuva. Então ninguém quer estar perto dessa pessoa. Agora, se você chega num local e a primeira impressão que você conta é uma pessoa mais alegre, tá? Isso que pode ser treinado, você consegue se desenvolver bem. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa conquista de um relacionamento, os primeiros 60 segundos vão representar 90% do sucesso que você está no seu movimento empreendedor. 90% de sucesso é baseado nos primeiros 60 segundos. O resto, 2, 3 horas, 1 hora, 15 minutos, são os 10%. Mas os 90% é nos primeiros 60 segundos. Então, nos primeiros 60 segundos, você tem que ganhar o seu peixe. Você tem que ganhar o seu pão de cada dia. Você tem que conquistar aquela pessoa. Seja um dono de um negócio que você precisa daquela verba, você está querendo criar aquela sociedade, seja uma entrevista de emprego, os primeiros 60 segundos, seja tentando encontrar o amor da sua vida, seja você tentando apresentar um trabalho na escola, seja você tendo um assunto para conversar com as pessoas, seja em conversa, você precisa, nos primeiros 60 segundos, causar uma primeira boa impressão. Causou uma primeira boa impressão? Ficou sem assunto? Tô sem assunto para conversar. Nunca esqueça, comida, viagens e lazer. Agora, se você não causou uma primeira boa impressão, só com o tempo, ou talvez nunca, você consiga mudar a sua primeira impressão. Então, somente com o tempo, ou talvez nunca. Se você entrou numa entrevista de emprego e falou de si mesmo, ficou falando de política, olha, difícil você vai ser contratado. Mas para mudar isso aqui não muda não é fácil não, tá? Já convivi com isso aqui, já trabalhei na RH e vou te dizer, tá? Chega lá 3.000 currículos, mais de 100 entrevistas de empregos por dia, tá? Isso não muda não. Bola para frente, próximo. Então você não pode errar nisso aqui, tá? É uma dica que eu vou falar para você. E tudo isso depende de você. Só depende de você os primeiros 90 segundos você causar uma boa impressão. Só depende de você, nessa primeira boa impressão, você conseguir pular para comida, viagens e lazer. Você pode testar isso, pode ficar testando isso. Sabe como é que você testa comida, viagem e lazer? Por exemplo, você chega no seu pai, na sua mãe, na sua irmã, no seu irmão, ou na sua esposa, no seu namorado, seja lá quem for, e comece a conversar sobre comida, viagem e lazer. Vá treinando, treine com o próximo, treine com o seu amigo, vá treinando. Fala, vamos treinar para uma entrevista de emprego? Vamos. Vai falar sobre o quê? Sobre currículo? Não, sobre comidas, viagem e lazer. Você quer ser chamado? Você quer ser contratado? Pois é, todo mundo fala sobre isso aqui.
Todo mundo fala sobre isso aqui. Fale, seja o diferencial. Então simplesmente vá treinando. Comece a treinar os primeiros 60 segundos, tá? Porque a primeira impressão é que conta, é que fica, tá bom? Bom, antes de eu poder ir embora pra você, escute só, a foto desse quadro tem um link aqui na descrição, tá? E se você quiser conhecer os melhores cursos, tá? Sobre programação neurolinguística, sobre todo tipo de trabalho de currículo, empresa, como ser contratado, os melhores cursos de qualificação nacional e internacional estão no compraqualificada.com. Você não vai se arrepender, tá? Tem um link na descrição. Os melhores cursos do Brasil você encontra por lá. Sou Roberto Volta, ficando por aqui. Forte abraço.